os destaques de hoje. Exército confirma a morte do chefe de inteligência por coronavírus. Bolsonaro diz que ninguém será obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19. E popularidade de Bolsonaro deve cair após o fim do auxílio emergencial. Você confere hoje no programa Dois Pontos. Olá, está começando agora o programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos conversar um pouco sobre os principais assuntos que circulam nas redes sociais, enfim, e que estão também nos jornais, como, por exemplo, o Exército confirmando a morte do chefe de inteligência por coronavírus. Ana Cláudia Laurindo, o que significa que nós estamos em uma situação ainda que exige atenção, controle e vigilância em relação à doença. É isso? Olá, Odilon, é um prazer continuar aqui ao seu lado. Também te cumprimento, internauta amigo, que nos estimula a seguir. Com relação ao falecimento do general da inteligência do Exército Brasileiro por coronavírus, quando nós pensamos em dizer ainda precisamos ter cuidado, eu acredito que nós precisamos ter mais cuidado agora do que antes. Quando a pandemia ela se apresentou como uma realidade também brasileira, nós fomos uma sociedade de reações muito imediatas. Se vocês lembram, puxando um pouquinho pela memória, os tubos de álcool em gel sumiram das prateleiras, muita busca, o que parecia ser uma preocupação muito grande com o contágio. E naquele período nós tínhamos poucos casos de óbito. Hoje nós já estamos no caminho de 130 mil óbitos por coronavírus. Já passa de 126 mil. Então, que é um quadro difícil e preocupante, não é isso, Ana Cláudia? E acentua, Odilon, que se em março nós tínhamos uma preocupação tão grande, quando ainda existiam tão poucos casos de mortes confirmadas por coronavírus, hoje que nós temos quase 130 mil. É no rumo a isso e não vai parar. Então, considerando que muitos especialistas afirmam existir subnotificação, talvez o patamar vá ainda além dessa previsão. Esses números. Então, a morte do general, que nós sentimos, nós nos solidarizamos, porque em nenhum momento nós somos celebradores de morte, que geralmente faz isso é Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem uma pulsão de morte, né? De desejar a morte de quem está doente de maneira pública, de desqualificar quem contrai o vírus e se torna vítima letal, como ele fez com jornalistas. Nós somos a sociedade civil que ainda mantém a humanidade, preserva a humanidade, e nós sentimos sim, nós nos solidarizamos sim com o Exército Brasileiro, com a família do general, mas atentamos para os cuidados que o nosso país precisa ter neste momento de ilusão. A ilusão é muito incentivada pelo mercado, pela fatia. O próprio presidente da República incentiva o clima de normalidade. O presidente e os políticos que estão candidatos a prefeitos, a vereadores, eles estão, inclusive, Odilon, já planejando caminhadas, planejando visitas, né? Já fazem. Então, é uma instauração à força de uma normalidade que não é real. Não é. A morte de alguém da alta cúpula do Exército, pertencente a um grupo seleto, o grupo de inteligência,
por coronavírus, talvez seja para dar uma abalada no nosso país, para que se perceba, afinal, a morte de pessoas comuns parece que se tornou algo que não comove mais, não sensibiliza, os números de mortes de pessoas comuns não falam, mas o vírus, ele se aloja na morfologia humana, que é igual para anônimos e para os destacados. O corpo humano é o hospedeiro do vírus. Ele caminha na história através dos corpos humanos. É bem verdade que existem fatores que dificultam a sobrevivência do mais pobre, que ajuda o mais rico, que se alimenta melhor, que tem acesso à UTI, a sobreviver em maior número. Porém, o vírus, ele age como uma roleta russa e todos os infectologistas vêm alertando isso desde o início. Um indivíduo pode sim ter acesso a todo o aparato e mesmo assim se tornar uma vítima letal, a depender do órgão ao qual o vírus vai fazer o ataque, a depender do estado orgânico do indivíduo. Então, mesmo nós sabendo que existem sim implicações sociais, implicações econômicas no resultado do contágio a partir dos segmentos populacionais, porém, existe aquele elo que nos unifica enquanto espécie. Nós temos um corpo orgânico com as mesmas disposições de fragilidades. Ana, essa repetição constante de que nós estamos vivendo um clima de normalidade, como é que você interpreta essa reação das pessoas, elas aceitando esse clima de normalidade, esse aparente clima de normalidade que é repetido pelos centros de poder, enfim? Como é que você interpreta esse tipo de situação? Olha, Odilon, os psicólogos, eles têm ajudado bastante a perceber nuances deste comportamento a partir da ciência que eles dominam, né? A psicologia. E o negacionismo, ele nasce de um desejo de não estar vivendo essa situação. A situação, ela traz desconfortos, ela traz dores, ela traz perdas, ela traz mudanças que afetam os hábitos de uma maneira muito intensa e muito variada. Há um leque de afetações trazida pelo coronavírus. E aí, uma parcela da população se recusa a encarar essa realidade, a aceitar essa realidade e migra para essa alternativa do negacionismo, o que infelizmente acaba saindo como um tiro no pé, pois quanto mais se nega, mais esticado fica o período pandêmico. Se existíssemos em um conglomerado social mais ativo na aceitação, no combate e evitando as situações de aglomerações que espalha, que intensifica o contágio, o tempo de viver a pandemia, ele seria reduzido. O Brasil não consegue sair do platô. Por quê? Porque os brasileiros, em um número muito expressivo, começando pelo mau exemplo dado pelo presidente, que sempre que tem oportunidade está se mostrando em público sem máscaras, como no próprio dia da independência do Brasil, ele fez um desfile no carro cercado de crianças e sem máscaras. Ana, você percebe que nesse clima todo de aparente normalidade e que o próprio presidente da República ele mostra essa normalidade diária e constante, enfim, isso tem data para poder terminar? Essa experiência, ela conseguiu ser exitosa em outras partes do mundo, por exemplo? É interessante isso, Odilon, porque existem lugares na Europa que eles conseguiram superar esse estágio inicial com uma rapidez admirável. Porém, ao retornarem às atividades normais, já entraram na segunda onda, como é o caso da Espanha, por exemplo. A Itália já está no alerta, porque a Itália abriu a normalidade, mesmo que paulatinamente, mas já começa a considerar por quê? Porque outros casos começam a
aparecer. O que diferencia de maneira contumaz o Brasil, país de tamanho continental, e estes países da Europa com essas histórias de vitórias e derrotas, é que o Brasil não consegue sair da primeira etapa, não consegue permitir uma avaliação, porque é de empenho tão intenso do setor econômico junto à presidência da República, que nega desde o início a pandemia como uma prioridade também de governo, que pressionou esse fato, que pressionou esse fenômeno a não sair da primeira etapa. Mas isso significa para nós brasileiros que as mortes continuam. As mortes por coronavírus continuam de maneira acelerada. Não existe uma redução que seja considerada uma perspectiva positiva, pois se em um dia o número de óbitos cai para 700, no outro dia ele retoma para 800, aí no outro ele já retoma para 1000. Nós não temos uma estabilidade nestes números. A partir disso, projetar o final da pandemia está sendo algo que ninguém mais está arriscando. Lembre-se que o Átila Yamarino, ele iniciou o processo de acompanhamento da pandemia, com estudos, com projeções, e ele já desistiu. Ele recusou a continuar mantendo aquela linha de projeção. Tanto porque foi vítima de muita violência virtual, como também porque ele viu que o Brasil descontrolou. A motivação do Átila era participar, colaborando para que as autoridades, a partir do conhecimento científico, tomassem medidas. Mas quando ele percebeu que o que está vigorando é a violência, é o fanatismo, é o obscurantismo, com a força da presidência e com a imposição do mercado, ele mesmo deixou de fazer estas projeções. Tudo isso significa para nós brasileiros uma situação muito delicada. O nosso futuro é incerto. É muito difícil, inclusive, fazer projeção, organizar, sonhar, idealizar um futuro incerto. E pegando o gancho, Ana Cláudia, desse seu discurso, nós temos a posição do presidente Jair Bolsonaro, que novamente reforça que ninguém é obrigado a tomar a vacina contra o coronavírus. Aí a gente pergunta o seguinte: o que é que prevalece? O que é que deve prevalecer numa situação como essa? A decisão de cada pessoa a respeito desse processo de pandemia que nós vivemos, ou a vontade coletiva, você ter uma vontade, digamos assim, em tese das pessoas, de todos, de quererem se livrar desse processo. Quer dizer, se nós tivermos uma pessoa que diga assim, olha, eu não quero ser vacinada, e aí é claro que essa pessoa vai representar um risco não só para ela, mas também para a família. Numa situação como essa, o que é que prevalece? Odilon, o caos, ele continua sendo o caminho que está aberto para a sociedade brasileira. Recentemente, nós estamos tendo acesso a dados sobre as vacinas aplicadas à infância. Pela primeira vez, desde que começou toda essa campanha, o Brasil não conseguiu bater meta em nenhuma das suas proposituras de vacina. A cobertura vacinal, ela não bateu meta. Isso significa que os infectologistas já estão em alerta para o retorno de doenças que estavam sob controle. E uma delas é o sarampo, que, por sinal, ele mata. Nós estamos lidando com uma situação política dirigida por um presidente extremamente irresponsável com a vida da nação, quando ele endossa campanhas antivacinais com a sua escolha política de dizer que não há obrigatoriedade para uma vacina, que se tornou o anseio e uma das condições para o retorno à normalidade, condição efetiva, condição real para o retorno à normalidade. Ele tira o estímulo das pessoas. Isso chega de maneira
tão assertiva às casas dos brasileiros que o retorno já está lá naquele boletim de acompanhamento da cobertura vacinal. E isso de uma vacina conhecida, de uma vacina que já não representa nenhum tipo de risco ou de medo, as pessoas já são acostumadas, como a vacina para sarampo, as tríplices virais que são aplicadas normalmente na infância. Tem criança que está saindo da maternidade sem tomar nem a BCG. Já tínhamos conseguido uma situação em que a criança ela já saía da maternidade com a BCG já aplicada no seu corpo. Hoje, tem lugares que não estão aplicando, tem pais que não querem que sejam aplicadas. Por quê? Porque a obscuridade do pensamento, o medo, a dúvida, os temores, eles são plantados todos os dias, através de grupos com movimentos antivacinais, inclusive com depoimentos de médicos. Tem médicos que estão ali dando depoimento nestes grupos. Os próprios profissionais de saúde contribuindo para reforçar os movimentos antivacina. Da mesma forma que muitos médicos contribuíram para a eleição de Bolsonaro, aquele que prescreve sem nunca ter estudado, e os médicos ficam em silêncio, inclusive o Conselho de Medicina, ele é totalmente conivente ao genocídio que a postura política de Bolsonaro promove. Nós temos médicos que estão mostrando sim seus rostos nas redes, não é difícil encontrar esses vídeos, fazendo declarações. Gente, todos nós consideramos a medicina uma área que nos domina. Quando um médico nos dá um diagnóstico, a nossa primeira tendência é acreditar, porque é algo que não está no alcance de todos nós. Exatamente. Área de humanas, áreas das exatas, gente que não tem formação em área nenhuma. Como vai duvidar da palavra de um médico? Agora, estabelece-se sim uma briga de força, porque, por outro lado, existem sim os pesquisadores sérios, os infectologistas comprometidos com a vida de maneira intensa. E eles estão fazendo a parte dele. Inclusive, Odilon, existe um dado que é um dado muito triste de se trazer, mas é real. A quantidade de morte de médicos por coronavírus, ela é totalmente negligenciada pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal. É um assunto que o Conselho não debate. O Conselho, ele se preocupa com minúcias. Inclusive, eu acompanho grupos de médicos em que aqueles que se sentem acossados por essa dura realidade, eles estão questionando os posicionamentos do Conselho nessa hora, onde o Conselho está preocupado em trazer legislações sobre doses, posologia para tal medicamento, para aquele medicamento, evitando falar do drama que se tornou ser médico no Brasil e estar na linha de frente. Veja como essa história da vacina, ela mostra que a saúde brasileira ela está um caos, e não é somente para o usuário da saúde, é para o trabalhador da saúde, é para o enfermeiro, é para o médico, é para quem está trabalhando nas unidades hospitalares. Olha, um único indivíduo, ele pode afetar a vida de milhares de indivíduos. E é o que o Bolsonaro está provando que é capaz de fazer. E esses movimentos anti-vacina, que o Jair Bolsonaro ele acaba dando voz e corpo nas suas ações, eles acabam gerando aquilo que é o objetivo deles, ou seja, a dúvida na cabeça das pessoas. Nós temos essa declaração mais recente de Bolsonaro, dizendo que ninguém é obrigado a ser vacinado contra o coronavírus. Ela foi dada numa audiência com o grupo Médicos pela Vida. Olha, isso é importante, é simbólico de se colocar, porque nós temos o líder maior da nação, ele ocupa esse posto hoje, ele é presidente da República, ele é chefe do Palácio do Planalto. Então, simbolicamente, existe
essa ideia de liderança para o brasileiro. Mesmo que uma parcela da população não considere Bolsonaro o seu presidente da República, mas é unânime em saber, né, em nós sabermos que Jair Bolsonaro é o presidente da República, mesmo para os que não votaram nele. E mesmo nas condições que nós sabemos, as quais ele foi eleito, através de disparo de mensagens, etc., e a negligência, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que sequer hoje está discutindo essa questão dos disparos do WhatsApp. Mas isso é um outro assunto que nós podemos abordar até no próximo programa. Porém, essa questão da vacina, ela é importante de ser colocada na pauta do dia a dia e a gente analisar o discurso de Bolsonaro quando ele potencializa a ignorância em relação a essas informações sobre a vacina. Nós temos um presidente da República que não é leitor, ou seja, uma pessoa que não procura sequer se informar a respeito dos estudos que os próprios brasileiros, já que nós temos um presidente da República tão patriota, que se diz patriota, sequer ele leva em conta os estudos realizados por brasileiros, por instituições brasileiras, a respeito da doença e a respeito, é óbvio, da vacina. Existem entidades brasileiras que têm acordos com entidades internacionais exatamente para a busca da vacina. E aí você ter o líder maior da nação pregando que as pessoas não são obrigadas a serem vacinadas, quando ele deveria exatamente dizer o contrário. Ele deveria estimular as pessoas exatamente a buscarem a vacina quando a vacina estiver já estiver circulando, já estiver fazendo a sua tarefa de ajudar as pessoas a se imunizar, etc, etc. Essa declaração de Bolsonaro, antes de que a gente mude de assunto, essa declaração de Bolsonaro, ela é dada um dia depois, Ana Cláudia, que o próprio ministro interino da Saúde, ele diz que a vacina já vai estar no mercado a partir de janeiro do ano que vem, que espera que todas as pessoas possam ser imunizadas. Contradições? Bom, contradições a gente vê na era Bolsonaro, que parece que quer viver sob fortíssimas e intensas emoções o tempo inteiro, como parte dessa psicose que ele inventou a respeito de si mesmo e do Brasil. Muito bem, gente. Popularidade de Bolsonaro. Popularidade deve cair após o fim do auxílio emergencial. Essa declaração, aliás, ela veio de uma análise do senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros, numa entrevista à CNN, ele disse que ele analisando a respeito da movimentação do Nordeste, dos nordestinos, em cima do governo Bolsonaro e a popularidade, obviamente, melhorando do presidente da República durante essa pandemia e durante o pagamento dos R$600, mas ele analisa que a partir do momento que o governo já estabelece uma data para o fim do auxílio emergencial, Ana Cláudia, ele já está dizendo automaticamente que o auxílio não continua e isso, é óbvio, vai abalando a popularidade. Aí nós temos outras situações que o Renan Calheiros não abordou, mas nós temos, por exemplo, o valor da cesta básica, que está aumentando, os produtos da cesta básica, e que estão crescendo de maneira absurda, os valores, os preços para os brasileiros, e nós teremos essa situação, esse paroxismo que o brasileiro vai encontrar. O auxílio não vai ser pago para sempre, ele vai ter data para acabar, e mais vezes o governo federal vem a público para dizer, olha, nem todo mundo que está recebendo o auxílio hoje vai continuar recebendo o auxílio, mesmo que ele seja reduzido amanhã. Nós temos segurado uma análise referente à popularidade de Bolsonaro, de que ela é uma popularidade irreal, porque ela está assentada em um momento que justamente ele não é fixo, não é algo que é da verdade das pessoas, não é uma opinião das pessoas, é uma brevidade de situação desde que começou
a receber este auxílio dito emergencial. Mesmo as pessoas que não gostavam de Bolsonaro e passaram a tratar bem o seu nome por causa dos R$ 600, elas não têm uma migração sincera da opinião. É um momento, é uma brevidade. Agora, existe um aspecto que ele vai mexer com o cenário eleitoreiro bem próximo agora, já em vigor, que a cesta básica, ela aumentando, ela também vai aumentar a compra de votos. E isso pode deixar Bolsonaro um pouco livre dessa percepção, desse julgamento, porque é um cenário onde os políticos compradores de voto, eles estarão de maneira mais empenhada através dos seus cabos eleitorais, acessando as pessoas, assediando, abordando as pessoas. Neste momento, até pelo menos o mês de novembro, o cenário ele estará efervescente para a barganha do voto. Infelizmente, a pobreza, a miserabilidade e a fome, elas são cabos eleitorais potentes e eficientes. Elas são hiatos que se abrem e estes indivíduos ocupam estes espaços com muita força. Então, Bolsonaro, ele precisará ser mantido no ideário popular por caminhos alternativos como este nosso, por debates feitos por lideranças comunitárias, por representações de esquerda, independente de serem partidárias ou não, até porque as representações partidárias elas estão mais empenhadas na campanha eleitoral do momento, imediata, do que mesmo na política macro, na política em caráter mais amplo. E neste momento a voz estará com a sociedade civil, com os poucos políticos comprometidos para além de uma campanha eleitoral imediata e as alternativas de mídia. Nosso papel é fundamental, nós temos um papel fundamental. Sim, nós nos posicionamos contra as políticas genocidas de Bolsonaro. Precisamos segurar esse debate, porque a popularidade dele ela não vai baixar somente com a retirada do auxílio, não. Lembra que o nosso povo é tão ferido que quando uma ferida cicatriza, já abre outra. Ele já vai se preocupar com aquela outra situação. Nós estamos com muitas feridas abertas ao mesmo tempo. E eu estou falando de feridas sociais, de feridas do tipo pandemia, hospitais lotados, UTIs que não dá para todo mundo, muitas mortes, muito desemprego, cesta básica alta, auxílio emergencial que vai ser diminuído, depois vai ser retirado. Tudo isso é muita coisa para envolver a nação, para envolver a vida real. Nós não podemos dizer que um único fator ele vai ser responsável pela queda da popularidade de Bolsonaro. A queda da popularidade de Bolsonaro é tão necessária para o Brasil quanto a derrota de Trump para os Estados Unidos e o globo. A popularidade dele precisa baixar? Sim, porque ela existe em cima de uma mentira que trafegou pelo WhatsApp através de notícia falsa. O governo dele é um governo de morte e nós precisamos viver. É um instinto de defesa, proteger a nação de Bolsonaro, afastar qualquer possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Isso é um papel de todos nós. Então, apesar de considerar que a fala de Renan Calheiros é uma fala coerente e que coaduna com as nossas análises aqui, porém não é a única coisa que vai afetar a popularidade de Bolsonaro. Nós precisamos continuar, sim, em uma missão de reflexão, de análise, de esclarecimento e de posicionamento contrário à morte e a favor da vida. E interessante também nesse ponto, Ana Cláudia, e aliás eu recomendo também
as pessoas que possam ler uma entrevista que o Marcos Coimbra deu há mais ou menos uma semana na Rede Brasil Atual. E nessa entrevista ele faz uma análise a respeito dos números das mais recentes pesquisas que dão uma popularidade aparentemente alta ao presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente também essas pesquisas que mostram Bolsonaro na frente nas pesquisas em 2022, na disputa presidencial. Segundo ele, como existe uma pandemia, você não tem técnicos na rua fazendo a aferição, conversando diretamente com as pessoas, sabendo a opinião delas. Então, essas pesquisas são feitas por telefone. E o Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, ele fala que essas pesquisas feitas por telefone, elas apresentam o que ele chama de um padrão de baixa qualidade. Por quê? Porque além da baixa qualidade, porque você só vai poder acessar quem tem o celular. E além disso, existem cidades do interior do Nordeste em que o acesso ao celular ele fica abaixo dos 50%. E ele também leva em conta o seguinte: se as pesquisas por telefone fossem tão boas, por que essas pesquisas não são postas em prática, por exemplo, durante as campanhas presidenciais? Quando você vai fazer a pesquisa dos candidatos que estão à frente de uma disputa presidencial, a pesquisa durante exatamente a eleição, exatamente segundo Marcos Coimbra fala nessa entrevista, por causa dessa não aceitação ainda em relação aos números que existem, e claro, o desequilíbrio que existe ainda de algumas regiões do nosso país com dificuldade exatamente do acesso ao celular. Então, a gente percebe que existem pontos nessas pesquisas que devem ser levados em conta ainda quando a gente analisa todo esse cenário. E é claro, o senador Renan Calheiros ele tem em parte razão quando fala a respeito de que o fim do auxílio emergencial vai gerar exatamente essa queda da popularidade do Bolsonaro, mas também existem outras pautas que são levadas em conta e elas acabam contaminando a vida nacional. E uma dessas pautas é exatamente o aumento da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Ora, à medida que as pessoas tiverem dificuldade de terem acesso à alimentação, que é o item nesse momento mais básico durante a pandemia, porque os valores dos alimentos estão cada vez mais caros, é óbvio que isso vai ter a associação direta com o presidente da República. Mesmo que o presidente da República use um estratagema de se separar dessa situação, dizendo que não tem nada a ver com isso, ele não diz isso, mas ele mostra que ele pede patriotismo das redes de supermercado, tentando se isentar do que vem acontecendo nessa situação de hoje, mas a gente sabe que tudo isso daí vai acabar incidindo pelo presidente da República e a popularidade do presidente será mexida sim. Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV. Agradecemos a Ana Cláudia Laurindo pela sua sempre brilhante participação em nosso programa e nós também agradecemos a você, principalmente amigo internauta, que vem interagindo conosco, que vem espalhando, chamando mais e mais amigos a curtirem, compartilharem o nosso programa Dois Pontos e não apenas o nosso programa, e sim os outros programas da nossa Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima!